Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço para Neuzinha Kageyama, tá bom? Ela tá pegando a mensagem aqui e mandando todo dia para a mãe dela. A mãe dela tem 89 anos e está acompanhando a mensagem com a gente aqui. O nome da mãe dela aqui, vou mandar um forte abraço para ela também, é Aparecida Pereira de Moura. Gratidão, irmã, por você estar acompanhando a mensagem com a gente aqui. Outras mensagens no YouTube aqui diz o seguinte: a Eva Valverde, ela escreveu aqui: bom dia, irmão Vanderlei. Ah, ouvir você é a primeira coisa, né, da ação do meu dia, né? Enquanto tá na cama, ela menciona aqui que ela já ouve ali por meio do celular. Eu amo, né, ouvir quando vocês falam que a primeira coisa que vocês estão ouvindo é a mensagem do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. É lindo, né, ver vocês acordando e logo cedo aí está estudando a palavra de Deus. Tem até uma mensagem de uma irmã aqui, a irmã Maria Silva. Ela compartilhou também que ela estuda 5h20 da manhã comigo online, né, com as pessoas que a gente faz pelo Zoom, mas ela comunicou aqui que ela está tendo um pouquinho de problema, né? Ela não, tem parte da aula que ela não consegue ouvir, e aí ela está em dúvida se é o celular dela, se é a internet, e se outras pessoas têm tido o mesmo problema. Bom, ninguém relatou nada, tá bom? Que estava com problema. Então, possivelmente pode ser o celular ou o sinal da internet, né? Apesar que outros vídeos você vê sem nenhum problema. Mas quando é online, assim, puxa mais internet mesmo. Tem isso também, né? Minha recomendação é consultar aí o Caducel, né? Que é uma loja de celular que conserta com o celular e pode dar uma dica. É o meu amigo Carlos Eduardo, né? Sempre ele arruma o meu celular para mim. Mas gratidão, irmã Maria Silva, por estudar, né? Tanto no YouTube, esse apoio seu no YouTube, e também na aula 5h20 da manhã online aqui, tá bom? Gratidão, um forte abraço para você e para sua família. E a outra mensagem aqui é da Maria Imaculada da Silva. Ela também escreve aqui que ela gostou bastante da mensagem. Ela falou que dessa mensagem ela se lembrou aqui de que muitas vezes as pessoas se sentem ofendidas, né? E aquela moça, né, a Fenícia ali, a mulher cananeia, ela não ficou ofendida com o termo que Jesus Cristo usou com ela, tá bom? E aí ela recebeu realmente a bênção que ela estava buscando ali. Isso é lindo, né? É um exemplo, como ela colocou aqui, de fé, né, que nós devemos seguir, né, e não se ofender. E aí embaixo do comentário dela tem a Marli Vieira Alves, também colocou aqui que ela lembrou do discurso do Elder Begna, né, que fala sobre escolher não ser ofendido, né, ou escolher não se ofender. Então, gratidão pelos comentários de vocês. Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu escolhi aqui na designação do Vem Segue-me Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou pular alguns versículos aqui, tá bom? Mas vamos lá. Aqui no versículo 1 diz assim, ó: e reunindo-se com ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, ou seja, até os líderes religiosos, né, saíram lá de Jerusalém e foram até onde Jesus Cristo estava para ouvir, né? Só que eles foram ali com o propósito já de criticar, né? Então é bem ruim isso. O versículo 2 diz assim, ó: e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, e os repreendia. Então ele viu ali os discípulos de Cristo comendo o pão sem lavar as mãos, tá bom? Aqui o versículo, a gente leu até o versículo 2, o versículo 3, 4 aqui, Marcos, ele deixa muito claro que o não lavar das mãos aqui era uma tradição dos judeus ali, tá bom? Que fazia parte de um ritual. Quando a pessoa vai fazer trabalho no templo, ela se purifica lavando, fazendo um trabalho de abluções, se lavando ali. Então tem tudo o simbolismo de purificação. E eles, né, como tradição, trouxeram isso para a vida deles também. Aqui o Marcos ele deixa bem claro que, inclusive, eles quando viam no mercado comprar alguma coisa, quando voltavam para casa, se eles não se lavassem, né, eles não comiam. Então eles lavavam as mãos ali até o cotovelo, lavava copo, lavava jarro, lavava a própria cama. Outra coisa interessante, a palavra lavar aqui no livro de Marcos, no grego, está escrito batismo, né? Então nós não cremos que eles vinham do mercado e batizavam
a sua cama, né? Então era aspersão mesmo, fazer uma limpeza ali com higiene, tá bom? Só que aqui, Marcos ele deixa muito claro que isso era uma questão de tradição e é uma questão cerimonial e que não era uma questão de higiene, né? Eles não estão repreendendo os discípulos de Cristo porque estão comendo sem lavar as mãos por causa da higiene, por causa que é falta de educação, apenas por causa da cerimônia que eles faziam, tá bom? Então eles estão repreendendo aqui. E aí a gente vê aqui o embate junto com Jesus Cristo, né? Eles vêm falar com Jesus Cristo aqui no versículo 5. Acompanha aqui, ó, Marcos capítulo 7, versículo 5. Diz assim, ó. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? Né? Aqui quando diz por que andam os teus discípulos, andar aqui significa viver, né? Porque eles vivem, né, de maneira sem lavar as mãos, comendo ali, eles fazem essa pergunta para Jesus Cristo. E eu acho fantástica a resposta de Jesus Cristo. Aparentemente, Jesus Cristo não responde a pergunta deles, né? Jesus Cristo não fala diretamente, eles não lavam a mão por causa disso. Mas Jesus Cristo vem falando aqui de uma profecia sobre eles, né? Eu acho incrível a maneira que Cristo faz aqui, né? Então, primeiramente, ele não responde diretamente a pergunta que eles lhe faz, mas aqui no versículo 6, ele cita o livro de Isaías, né? Ele diz assim, ó: E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Hipócritas aqui no grego, né, significa um ator, aquele que atua, que encena um papel, tá bom? Então, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, essa cerimônia que eles faziam de lavar as mãos, os vasos, os copos, né, era algo externo, mas e o interno dentro deles? Essa é a questão aqui. Jesus Cristo continua dizendo aqui, ó, né, ele está citando aqui Isaías 29, versículo 13 em diante aqui. E o versículo 7 aqui, ele diz assim, ó, em Marcos capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Olha só, eles colocaram doutrina, ensinando como se fosse mandamentos de Deus, mas eram mandamentos de homens. Então, Jesus Cristo pega e fala sobre isso aqui, ó. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Por quê? Deixando os mandamentos de Deus, retende a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, né, e muitas coisas semelhantes a essas. Diz eles bem, bem invalidais os mandamentos de Deus, para guardardes as vossas tradições. Isso aqui é uma acusação bem séria que Jesus Cristo está fazendo, né? Está falando que eles quebram os mandamentos, colocando em primeiro lugar mandamentos que são de homens, inventados por eles mesmos, né? E se tem uma coisa que os fariseus e os escribas zelavam, era por dizer que estavam guardando a lei. E Jesus Cristo falando ali que eles estavam quebrando o maior dos mandamentos, né? Os 10 mandamentos, que eram os mais fáceis de decorar, eles estavam quebrando. Jesus Cristo já vai citar qual mandamento eles quebravam aqui. É bem interessante esse diálogo aqui, tá bom? Vamos continuar aqui no versículo 10, né? Aqui Jesus Cristo ele vai falar qual mandamento eles quebraram. Ele está dando um exemplo, né, de vários mandamentos que eles quebram por causa das tradições. E aqui Jesus Cristo ele vai dar exemplo de um mandamento que está lá nos 10 mandamentos, que eles quebravam por causa da tradição de homens. Vamos lá. Jesus Cristo ele diz aqui, ó, versículo 10 e 11. Porque Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe. E qualquer que disser, que maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Bom, aqui Jesus Cristo ele está citando os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai. Né? Esse mandamento aqui de honrar o pai e a mãe está em Êxodo 20, versículo 12. É o quinto mandamento na lei. Tá bom? E aqui Cristo está falando, vocês estão quebrando esse mandamento. Vocês estão quebrando. Então é uma acusação muito séria aqui que Jesus Cristo está fazendo. E eles ficam possessos, né,
com esse tipo de coisa. Eles perguntaram uma coisa para Jesus Cristo e Jesus Cristo está falando, vocês estão fazendo isso, vocês estão julgando eles porque eles não comeram, estão comendo sem lavar a mão, mas vocês estão quebrando o quinto mandamento, né? Então ele está falando aqui, e ele diz assim, ó, continuando no versículo 11, porém vos digo, porém vós dizeis, se um homem disser ao seu pai e à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Bom, deixa eu explicar um pouquinho o que é esse corbã aqui, né? Primeiro, Cristo cita o quinto mandamento dado a Moisés. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe. Inclusive, se não honrasse o pai e a mãe, a pena era pena de morte, né? Tá, dá para conferir isso? Deixa eu pegar a escritura aqui. Aqui em Êxodo 21, versículo 17, fala, e em Levítico 20, versículo 9, tá bom? Fala sobre a penalidade desse mandamento. Porém, para quebrar esse mandamento, o que eles falavam, né? Eles falavam assim, olha, quando um pai e uma mãe vinham pedir ali para eles uma ajuda, porque naquela época não tinha, né, como nós temos hoje, uma previdência, né? As pessoas não se aposentavam. Aposentadoria naquela época eram os filhos. Quando os pais ficavam velhos, os filhos cuidavam de seus pais, principalmente o primogênito. Caía sobre a responsabilidade do primogênito cuidar dos pais idosos e também das irmãs, tá bom? Que não estavam casadas. Era a responsabilidade do primogênito. E com isso, o primogênito também ganhava porção dobrada, né? Mais do que todos os outros irmãos, porque ele tinha que cuidar dos pais ali idosos. Então, essa era uma maneira que o Senhor fez para cuidar ali dos idosos. Então era obrigação dos filhos cuidar dos seus pais, honrar o pai e a mãe ali. E aí ele está falando o seguinte aqui, vocês, para quebrar esse mandamento de honrar pai e mãe, vocês dizem, quando seus pais vêm buscar alguma coisa para vocês aqui, dizendo que precisa de ajuda, que precisa de um alimento, vocês pegam e falam assim, olha, eu não posso te dar isso porque é corbã. Né? O que é corbã? Corbã é uma palavra hebraica e também aramaica, né? Deixa eu ver aqui. Uma palavra hebraica e aramaica. Essa palavra, ela significa aqui, ó, dom oferecido, ou também pode ser traduzida como reservado para, e o significado, a Deus tesouro sacro. Então, quando os pais deles viessem, né, o pai ali vem pedir alguma coisa para o filho, ele fala, eu não posso te dar isso, pai, eu não posso te ajudar porque isso é corbã, ou seja, isso foi ofertado ao Senhor, né? Essas ovelhinhas que eu tenho aqui, eu ofertei ao Senhor, então vai para o templo, eu não posso, né, te dar. Né? Lembrando que quando eles iam para o templo e levavam um sacrifício, parte desse sacrifício voltava para eles como alimento. Né? Mas eles falavam, eu não posso ajudar porque isso é corbã, isso aqui é uma oferta a Deus, eu não posso te dar. Então eles faziam assim, uma emenda para quebrar o mandamento de Deus. E aí os próprios fariseus endossavam isso, né? Não falava para os filhos, olha, não, você tem que cuidar do seu pai, você tem que cuidar, é o mandamento de Deus. Então, dessa maneira, e isso é uma tradição que eles criaram, né? Essa palavra corbã, que significa, isso é oferta ao Senhor. E aí, então, eles quebravam isso, tá bom? Esse mandamento de Deus, que era honrar o pai e a mãe, praticando esse corbã. Então Cristo ele condena isso e aí é evidente, né, que eles estavam quebrando o quinto mandamento. Então não tem o que eles responder sobre isso, né? Eles ficam muito irados por conta da resposta que Cristo dá aqui. Continuando, Cristo ele continua dizendo aqui, ó, nada mais deixais fazer por causa do pai ou por sua mãe. Ou seja, eles diziam ali, olha, o que eu tenho aqui, pai e mãe, é corbã, né? É oferta a Deus, eu não posso te dar. Então eles deixavam os pais padecer e não ajudavam o pai e a mãe ali, né? Invalidando assim a palavra de Deus pelas vossas tradições. Muito grave isso, né? Eles estavam quebrando o quinto mandamento, invalidando o mandamento de Deus por causa de uma tradição deles. Não? Bom, todos nós temos o arbítrio, tá bom? Para decidirmos guardar os mandamentos, servir a Deus ou não guardar os mandamentos, mas nós não temos o direito de mudar os mandamentos de Deus. E é isso que eles estavam fazendo, invalidando o mandamento de Deus, arrumando um jeito para não cumprir a obrigação de ajudar os pais.
Então Cristo vai na ferida deles ali, né? E fala, olha aí, vocês estão quebrando o mandamento. Vocês estão preocupados aí com lavar as mãos? Olha aí para vocês, né? Vocês estão quebrando o mandamento que Deus deu a Moisés. Na verdade, o próprio Cristo tinha dado a Moisés no Monte Sinai ali, né? Então ele está ensinando isso aqui, né? Invalidai assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitiste em muitas coisas fazeis semelhante a essa. Então não era só esse mandamento, né, que eles quebravam, invalidando os mandamentos de Deus, tá bom? Então são muitos mandamentos que eles quebravam. Então essa palavra corban aqui significa oferta, tá bom? O mais simples de nós traduzir significa oferta. Era uma oferta a Deus. Então era um voto que eles faziam. Bom, eles inventaram uma tradição de dizer, isso aqui eu faço um voto de que se eu morrer, tudo isso aqui vai para o templo, né? E aí os sacerdotes endossavam isso aqui, né? E pronto, né? Aí eles ficavam livres, né, de guardar o mandamento que era maior ali. Então Cristo ele vai lá e condena essa prática. Todos nós temos que ajudar nosso pai e mãe, né? Já tem um ditado aí que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe, né? Então a gente tem sim que cuidar dos nossos pais quando eles estão mais velhos, independente se eles têm aposentadoria ou não, eles não precisam só de dinheiro, remédio, mas também de nossa atenção. Precisamos visitar, cuidar, nutri-los. Bom, então é isso que nós devemos fazer aí para guardar o mandamento que Deus nos deu de honrar pai e mãe, tá bom? E se alguém se encontra numa situação, né, de que os pais precisam de ajuda, né? O que você deve fazer? Você tem que ajudar, você tem que ajudar, né? Você não pode usar a desculpa dizendo assim, eu não vou ajudar porque eu já ajudo aqui na igreja, né? Então eu dou minhas ofertas aqui para o templo, para a obra missionária, então eu não posso. Não, você tem que ajudar o pai e a mãe, né? Então o próprio Cristo falou aqui, tá bom? Eu não estou dizendo de não devolver o dízimo, coisa assim, mas muitas vezes você pode estar fazendo ofertas ao Senhor e deixando de cumprir a obrigação com a família. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ó. Tem uma escritura aqui, deixa eu ver se eu pego aqui. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: porém, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, negou a fé e é pior do que o infiel. Não preciso falar mais nada, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, dos da sua própria família, a pessoa está negando a própria fé. Porque a fé que nós praticamos, a fé que nós acreditamos em Deus, o próprio Deus manda que nós honremos pai e mãe, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês, né? Eu poderia falar até de uma experiência pessoal minha, né? Que o meu pai também, né? Tá bem velhinho, ele precisa de cuidados. Então todos os irmãos se juntam, né? Se juntam e ajudam a pagar uma cuidadora para ele, né? E também tem um calendário na qual nós vamos na casa do meu pai ficar o final de semana com ele. Então a gente tem que se unir mesmo e cuidar, tá bom? Então a gente tem que fazer dessa maneira. Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.